Você está pronto para explorar os caminhos para chegar aos 100 anos de forma mais saudável? Vamos analisar números, tendências sobre o envelhecimento da população no programa de hoje do ManuCast, com a presença ilustre do Dr. Marcelo Cabral, que também é coordenador do setor de geriatria do Hospital Esperança. Ele é pai de Manu e Lucas e casado. Ele vai contar os segredos da longevidade e do envelhecimento saudável, revelar os principais vilões e as doenças mais comuns na terceira idade. E o mais importante, como preveni-las. Este é um episódio imperdível para todos que buscam uma velhice cheia de vitalidade e qualidade de vida. Junta-se a nós e comece a sua jornada para uma vida próspera e saudável. O episódio de hoje é um oferecimento da Empório Frutaria, que tem as suas frutas, verduras e orgânicos selecionados. Loja que eu amo e adoro. Também do Sucos OK, um suco 100% fruta, sem conservante, sem adição de açúcar, sem aromatizante, com suas frutas colhidas diariamente, um suco de verdade. E também a Florence Atelier Botânico, com suas flores lindas, que compõem nossa mesa, todas as gravações. Obrigada a todos, sem vocês, nada disso seria possível. Doutor Marcelo, para quem não sabe, é meu médico, né? Já há alguns anos. Todo mundo fica rindo, né? Porque como é que Manu, com 39 anos, tem um geriatra? Eu digo, gente, eu já tenho um geriatra há 5 anos. E esse é o primeiro segredo, tá? A geriatria trabalha com envelhecimento. Então tá se preparando para envelhecer bem, né, Manu? Ô, doutor, antes de começar a nossa entrevista, me tira uma dúvida. Tem uma pergunta. Vamos chegar aos 100 anos? Sem dúvida. Queria falar e alertar 2 pontos importantes. O primeiro ponto é que em abril de 2020, a nossa pirâmide demográfica, quando estudávamos geografia, a conformação por faixa etária da população era em forma de pirâmide, né? Essa pirâmide foi se transformando no cilindro e o marco do envelhecimento mundial se deu em abril de 2020, quando essa pirâmide inverteu. Nós temos mais idosos no mundo do que indivíduos de 0 a 14 anos. Então é uma realidade. O mundo está envelhecendo. Um segundo ponto importante, há 2 meses atrás, um estudo norte-americano mostrou um dado super interessante. Até então, tínhamos como lifespan, como teto máximo de sobrevivência de um ser humano, 123 anos. E esse estudo, publicado recentemente, mostrou que o ser humano pode viver até 140 anos. Isso é um dado saindo do forno, tá? Ou seja, estamos vivendo cada vez mais. Então, chegar aos 100 anos já é realidade. Glória a Deus. Na verdade, assim, de verdade, eu quero chegar aos 100 anos, mas eu quero chegar com qualidade, sabe? Eu não quero ter dificuldade para andar, depender de alguém para viajar, que eu acho que isso é possível, né? Eu com 100 anos, será? E isso será o nosso bate-papo hoje. Quais são os segredos, quais são os pilares para envelhecer bem, né? Ultrapassar os 100 anos com independência e autonomia. Doutor, o senhor pode compartilhar estatísticas atuais sobre o envelhecimento da população no Brasil e no mundo? Sem dúvida. Vamos lá. Em termos de números absolutos, o nosso país já é o 6º e caminhando para o 5º país no mundo com mais idosos, tá? Isso é um dado muito alarmante, tá? É um dado que a gente precisa se preparar em setores, digamos, economia, questões sociais, questões de saúde principalmente. Se é uma população que o gasto é muito maior, nós temos que nos preparar para esse envelhecimento. Então, estamos caminhando para o 5º país no mundo em número absoluto de idosos e todas as questões envolvidas com esse envelhecimento. Quem está no topo 1? Top 1? China. China e Estados Unidos está como top 1 em números absolutos, tá? Não em números relativos, são países extremamente populosos. Eu não conheço a China, mas assim, eu lembro que quando eu era jovem, né, pequena, a gente ia para a Europa e eu ficava chocada a quantidade de idosos que tinham lá. Eu achava que era mais do que no Brasil. Lógico que a população no Brasil é muito maior, mas assim, era uma coisa que me impressionava muito, eram os idosos e como eles eram ativos na Europa, muito mais do que aqui no Brasil. Perfeitamente. Em termos relativos, porque nosso país é quase um país continental. Então, em números absolutos, estamos chegando no 5º lugar, mas em números relativos, os países europeus ultrapassam o Brasil sim, Manu. Entendi. Quais são os principais vilões que aceleram o processo de envelhecimento? Perfeito. Existem várias teorias que justificam o envelhecimento.
São um total de 7 teorias, elas não são excludentes, tá? Eu acredito que a gente possa tirar conhecimentos de cada teoria que possa justificar o envelhecimento. Mas como falando de envelhecimento, eu acho que a gente quer falar um pouco de longevidade, Sim. né? Como é que eu posso chegar aos 100, ultrapassar dos 100 anos? Então, apesar de existir teorias de envelhecimento, a genética, o fato hereditário, é responsável apenas por 20% do quanto você vai viver. Ou seja, você pode mudar. Assim, né? Pra Não, quem acha que o genético... 80% Mas é depende de porque o você. pessoal acha que é genético, né? Exatamente isso. E é hoje o que vamos falar aqui. São os segredos, né, baseados em países com o maior número de centenários no mundo. São os segredos que vamos conversar hoje ao longo desse ManuCast. Mas o mais importante é que 80% da longevidade, de que idade vamos chegar, depende de nós. Entendi. São os fatores ambientais. E como a gente pode se proteger desses fatores de risco? Perfeito. Nos países em desenvolvimento como o nosso, ainda a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares. São os acidentes vasculares encefálicos, são os infartos agudos do miocárdio, um termo mais popular, os derrames cerebrais e as isquemias cardíacas. O que não é realidade nos países já desenvolvidos. Então, se eu controlo bem uma hipertensão, um diabetes, eu tenho controle sobre obesidade, de colesterol alto, sedentarismo, se eu tenho controle dessas comorbidades, eu reduzo drasticamente a incidência dessas doenças cardiovasculares. E isso é realidade. Nos países já desenvolvidos, já não é a principal causa de morte, tá? E a doença mais associada com o envelhecimento em países que já têm o controle dessas comorbidades são as doenças neoplásicas e as doenças degenerativas, como o Alzheimer. Então, qual é a preocupação para quem mora no Brasil hoje? Controlar esses fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o diabetes. Então, todo o estilo de vida que vamos conversar daqui por diante serão fatores importantes para a gente envelhecer mais e melhor. Com qualidade, né? Com qualidade. Quais são as principais doenças as principais doenças que afetam os idosos? E quais são as suas causas mais comuns? O que é que o senhor tem visto muito aí no consultório? Perfeito. Um dado importante que eu tenho visto no consultório, dessas 2 décadas de formado e de assistência aos pacientes idosos, primeiro é a mudança, tá, desse perfil de paciente. Tá? Primeiro, pacientes cada vez mais jovens. Hoje eu tenho pacientes até com 16 anos, nem posso falar isso aqui, mas foi pedido de pais, né? Hoje eu tenho 4 gerações em consultório, bisavô, avô, né, filho e neto, buscando esse envelhecimento. Então eu posso acompanhar ao longo de várias gerações o que é que está acontecendo. Isso eu posso trazer o que eu vejo em 4 paredes. Tá? Então vamos lá. Principal causa, principais doenças, ainda hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade. Esse rol de doenças aumenta o risco, as famosas doenças cardiovasculares. E um dado importante, são essas microisquemias, essas doenças vasculares por deposição de gordura, falta de sangue a nível cerebral, que deflagra o processo de esquecimento, principalmente da demência de Alzheimer. Então, se eu pensar hoje nas principais doenças, são as doenças cardiovasculares, as doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer, tá? Dentro do pool das síndromes demenciais, e as doenças neoplásicas, que acho que é um fator muito importante, e um fator muito importante associado com a alimentação. E como podemos prevenir essas doenças e melhorar a qualidade de vida na terceira idade? O grande lema da geriatria hoje, geriatria, diga-se, não é doença do idoso, e sim trabalhar o envelhecimento de forma, né, de prevenção, é exatamente essa palavra, prevenção, prevenção e prevenção. Eu repito isso sempre porque, se eu fizer uma analogia hoje com capital financeiro, quando se investe hoje, coloca um dinheiro em algum tipo de rendimento, eu espero que aquele rendimento se multiplique e eu possa vir a utilizar isso em algum futuro, próximo ou distante. E esse conceito nós trouxemos para a saúde e utilizamos o conceito capital de saúde. Então é importante investir hoje para ter uma reserva de saúde que a gente possa
chegar aos 100 anos, como você tanto quer, eu também quero, né? Com independência, com autonomia, ou seja, sem depender de ninguém e autonomia no conceito de eu poder decidir sobre mim mesmo, né? Então, esse é o grande segredo, é a prevenção. E a prevenção desses fatores, a gente vai acabar repetindo muito isso, desses fatores de risco para as doenças cardiovasculares que também estão implicadas no trigger, no disparo, no início dessas síndromes, das síndromes demenciais, principalmente a demência de Alzheimer. É engraçado, porque assim, quando eu comecei a me cuidar por conta de Fábio. Muita gente acha que eu já era saudável, desde pequena. Eu achava isso. Mas acho que Fábio já te falou, né? Já falou. E Fábio é meu marido, né? E quando eu comecei a me cuidar, foi por conta dele, ele que me estimulava. E aí, quando eu virei a chave por estética. Não, eu quero me sentir bem, eu quero estar me sentindo mais magra, porque eu gosto de estar mais magra. Mas hoje, com a maturidade, eu entendo que é muito importante para a minha velhice. Juro que às vezes eu acordo com uma preguiça de malhar e aí eu digo assim, meu Deus, eu vou, porque daqui a 10 anos eu vou ter dito, ainda bem que eu fui para a academia todo aquele tempo, de quando eu era mais jovem. Porque assim, eu penso muito nisso. Dizem que a gente começa a perder massa muscular a partir dos 30 a 40 anos, isso, né? 30 a 35 anos começa a perder. Mas eu tô com 39, né? Já não tenho tanta massa. E aí começar a perder, eu digo, eu tenho que recuperar alguma coisa para ter uma velhice melhor, né? Deixa eu contar uma história, eu acho que é bem interessante, a história da atividade física, eu acho que deve servir para todos que estão aqui nos vendo, nos escutando, né? Até 1970, a gente não tinha essa relação de atividade física versus redução de aumento de sobrevida, redução de mortalidade, né? E o Cooper vem exatamente desse americano, Cooper, que sugeriu que aquela marcha mais acelerada poderia reduzir o risco de doenças cardiovasculares e de mortalidade. Então foi a partir da Copa de 70 em que surgiu essa preparação física, né, para futebol, e esse conceito foi ampliado para a população em geral. Na década de 90, os exercícios resistivos, ou seja, contra a resistência, seja uma máquina, um elástico, seja uma musculação, né, seja um pilates, esse ganho de massa muscular, esse ganho de massa óssea também é associado ao aumento de sobrevida. E por último, estudos mais recentes, inclusive 2023, mostrando aí algumas substâncias produzidas no músculo, pelo músculo, não sabemos ainda o nome dessas substâncias, ainda são codificadas, relacionando exercício com redução de demência, transtorno do humor, transtornos do movimento com Parkinson. Então, hoje, o eixo músculo-cérebro está extremamente ligado e é um dos grandes pilares do envelhecimento bem-sucedido. Se você olhar na história, é de 1970 para agora, é pouco tempo na história, né? E já temos vários e vários indícios, vários estudos científicos mostrando essa relação benéfica, atividade física e longevidade e, consequentemente, redução de doenças, seja cardiovasculares, seja doenças do sistema nervoso central. Pois é, para minha ansiedade, por exemplo, eu li uma vez, quer dizer, eu escutei a doutora Marina Ávila falar que a gente não pode dizer que nós somos ansiosos, nós estamos ansiosos, que é o nosso estado hoje. Eu digo, mas é um problema que eu já vi ansiosa há 10 anos. Mas assim, para mim, para a academia, me ajuda muito. É impressionante. Sem dúvida. E hoje é uma preocupação. O Brasil hoje está entre o primeiro e o segundo país em números absolutos de transtorno de ansiedade, né? Então é uma preocupação para todas as gerações. E é verdade isso. As atividades físicas, principalmente a atividade física aeróbica, que é o que eu mais gosto, está relacionada com a redução de transtorno de ansiedade, tá? Então isso por conta do aumento da serotonina, né? É um dos fatores. Entendi. E tem esses outros substâncias que a gente não conhece ainda, sim, que a gente tem visto que a atividade reduz os transtornos do próximo humor. podcast, daqui a 10 anos, a gente vai saber quais são o nome dessas substâncias. Acho que daqui a menos tempo, 1 ou 2 anos. Olha, o senhor compartilhou comigo uma dica de uma série no Netflix, Como Viver Até os 100 Anos. Chama-se O Segredo das Zonas Azuis. Engraçado que uma semana atrás tinham comentado comigo, outra pessoa tinha comentado comigo sobre essa série e eu não tinha parado para assistir, porque minha atenção não me deixa, às vezes. E aí, quando o senhor falou, eu assisti os 2 primeiros episódios. Eu achei bem bacana, acho que vale a pena, né, quem não assistiu, assistir.
E que conselhos práticos você destaca? E o que impactou nessa série para você? Você comentou até que alguns pacientes têm chegado no consultório, né? Falando que assistiu essa série. Isso. A gente precisa se inspirar, né? É. Eu espero tanto que a série Netflix se inspire, quanto o nosso bate-papo hoje consiga inspirar as pessoas a mudar seu estilo de vida, Pois né? é. Então, foi um pesquisador americano, já estudava mais de 20 anos sobre longevidade, e ele foi em algumas regiões. E descobriu que 5 regiões no mundo as pessoas conseguiriam viver mais de 100 anos. Um número expressivo, tá? E ele foi pesquisar e, em loco, entender e entrevistar as pessoas, o que é que elas faziam. Existe algum segredo por trás? Né? Existe alguma água mágica, algum líquido mágico, algum alimento mágico que eles podiam viver mais de 100 anos e o mundo todo não sabia? Né? Então, essas regiões foram conhecidas, denominadas Blue Zones, as zonas azuis. Né? Ele saiu demarcando, né? Lá. Demarcando. E hoje, para a gente da geriatria, uma das grandes 5 zonas azuis que estudamos muito é Okinawa, tá? E tem até os segredos de Okinawa. E, na verdade, não existe segredo nenhum. Todos os grandes pilares do envelhecimento bem-sucedido já são conhecidos por nós, tá? E eu queria elencar aqui alguns, né? Alimentação saudável, queria deixar isso bem claro. Gosto muito de falar para meus filhos, na verdade, que os grandes segredos acho que você deve usar isso também, descasque mais, desembale menos, né? E o grande segredo do Okinawa é comer comidas naturais, evitar mais industrializados, evitar mais conservantes, e isso tem se visto bastante nessas Blue Zones, né? Então, alimentação saudável, um exercício físico, né? Se fala tanto em minutos, né? Quantos minutos por dia, mas na verdade, se pudesse praticar atividade física todos os dias, seria interessante. Obviamente, um pouco de aeróbico, um pouco de resistivo, né? Isso é bem interessante. Uma qualidade do sono satisfatória, né? E controle de estresse. Eu acho que esse é o grande... Esse é o pior. É o pior, não. Acho que é o grande desafio para todos nós. Para mim é o mais difícil. Em um mundo como o nosso, né? Aliás, em um país como o nosso, corremos tanto, né? Muitas vezes estamos nas refeições e ao mesmo tempo trabalhando, com o telefone do lado, atendendo o telefone, a cabeça em outro lugar, e a gente esquecendo de um ato tão importante, né? Que muitas vezes está ao nosso redor. Às vezes é um bate-papo com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, né? Estar no momento presente, né? Estar no momento presente, tá? E eu queria trazer para uma modalidade que eu pratico bastante, isso me trouxe muito equilíbrio, né? E principalmente na pandemia, em que o Covid trouxe para nós médicos também, para a população, sem dúvida, mas para nós médicos, um pouco de ansiedade, né? O fato de despertar, a cabeça trabalhando 24 horas, a cabeça nos pacientes. Então, a meditação trouxe para mim e traz para mim, ainda hoje, graças a Deus, muita paz, muito controle de ansiedade. Qual é a meditação específica que o senhor faz? Eu gosto muito de mindfulness. Eu amo. Né? Dr. Tiago, que é meu psiquiatra, esteve aqui, mas já saiu o episódio dele. E a gente aborda o mindfulness, que é a meditação que ele também apoia bastante. Eu gosto muito de falar com os pacientes sobre... Gosto de fazer muitas analogias. E falo muito dessa analogia sobre as gavetas. Então, a ansiedade é muito trazer o amanhã para o hoje. Eu brinco muito dizendo o seguinte: o amanhã é futuro, ontem, passado. Qual é o termo que a gente usa para hoje? Qual o termo? Presente. Mas é um presente. Hoje é um presente. Então, a gente pode ampliar um pouco o conceito do hoje. Hoje é um presente estar aqui hoje, né? Viver hoje, né? Então, trazer o amanhã para o hoje, isso eu acho que é a definição mais simples, mas é muito interessante em relação à ansiedade. Eu uso muito essa analogia das gavetas, né? Então, se o problema é amanhã, gente, fecha a gavetinha, né? Vive o hoje. Amanhã você vai resolver. Você abre e resolve. Obviamente, situações. Você pode se preparar para o amanhã, né? Mas fecha a gavetinha. Tenho certeza que isso vai melhorar a tua qualidade do sono e vai melhorar muito os disparos que o teu corpo traz, né, para essa ansiedade. Seja extremidades frias, tremor, palpitação, redução do apetite, náuseas.
Então, o corpo, ele alerta, o corpo alarma quando a gente está com um nível de ansiedade e estresse muito alto. Então, eu acho que essa técnica me ajudou, eu tento passar para vários pacientes e eu tenho visto resultados excelentes. E um resultado através de medidas não farmacológicas, né? Porque um dos princípios da geriatria é retirar remédios, né? E não adicionar remédio. Não né? adicionar remédios. Então, a gente tenta reduzir o que a gente chama de polifarmácia. Ô, doutor, teve alguma dica que o senhor aprendeu nessa série dos 100 Dos longevos, da longevidade, dos Blue Zones, né? Blue Zones? Na verdade, Manu, isso já traduz um pouco o que a gente aprendeu lá atrás na geriatria, né? Então, brinco muito dos segredos de Okinawa, né? Não tem segredo nenhum, Manu. A gente precisa praticar o que a gente já sabe. E eu vi assim, muito assim, eles, vamos dizer, plantando, agachando, levantando, caminhando, né? Subindo, ir para missa isso. e montanhosos, né? Que, ou seja, você fica mais ofegante, que eu acho que trabalha o condicionamento, né? Que aí as pessoas aqui terminam que desistem de ir andando e vai pegar o carro. Hoje, a praticidade dos meios eletrônicos, né? Hoje está até se automatizando sua casa, né? Ou seja, vou ligar um ar-condicionado, não precisa nem levantar. Vou ligar uma televisão, que antigamente você ia lá, ligava, desligava, né? Hoje você não vai sair de casa para se alimentar, você pede via aqui online. No restaurante, o escritório é no primeiro andar. E eu fico aqui muito no térreo. Quer dizer, no segundo andar e eu fico no primeiro andar. E aí, eu tinha mania de pegar o elevador para ir para o escritório, para a cozinha. Eu sempre pegava o elevador. Hoje em dia, eu já estou tentando sempre ir de escada. Porque é mais uma atividade que você está se mexendo, né? E não entrar no elevador, apertar no botão, é aquela coisa, é o hábito mesmo, né? De a gente tem do mais fácil. E nem o mais rápido, porque de escada é muito mais rápido. Perfeito. E eu acho, um grande exemplo, o que você traz para a nossa sociedade pernambucana, tem como a gente se alimentar bem, com sabor, tem como a gente se alimentar bem, com qualidade, né? É verdade. E os conceitos estão muito claros, né? A vista na palma da nossa mão. Como é alimentar bem? Como é que é um dieta mediterrâneo? Como é que, por exemplo, os japoneses que moram em Okinawa se alimentam? Então, é querer e ter atitude. E acaba criando um ciclo favorável. Ou seja, você estava com dificuldade de começar a atividade física, mas depois começa, o seu corpo pede atividade física. Eu lembro que quando eu fui para o senhor não treinava direito, não era? Não tinha tanta frequência, porque agora eu vejo que o senhor treina nos sábados, o senhor posta, e isso, posso falar de verdade, mas isso é muito importante, porque você diz, poxa, ele é meu médico, ele está lá se cuidando, fazendo, postando, incentivando. Eu achei o máximo, eu nem comentei isso com o senhor na consulta, o senhor fica rindo, né? Fico rindo. Eu posto menos do que eu deveria postar, mas hoje eu consigo treinar umas 6 vezes, 6 a 7 vezes por semana. Não era assim não, há 5 anos atrás. Hoje a gente tenta equilibrar um pouco, né? Trabalho, família e atividade física, mas sempre em busca de melhora. E é interessante que eu brinco com os pacientes, tem alguns centenários, mas entre 95 e 100 eu tenho uma grande quantidade de pacientes e a história se repete tanto, sabe? Ô, dona fulana, doutor fulano, qual é o segredo de eu ter chegado nessa faixa etária, né? E sempre é isso, controle de estresse, são pessoas leves, pessoas felizes, né? São pessoas que sempre se preocuparam com a alimentação saudável, são pessoas que procuraram praticar atividade física, mesmo na época em que nasceram, em que não se falava de atividade física, né? Então, é até recente, eu acabei de dizer. Começou em 1970, né? A orientação que a atividade física pode reduzir mortalidade, né? E essa percepção de envelhecimento mudou muito. E brinco também, mostrando em algumas aulas que eu dou sobre envelhecimento, eu coloco uma manchete de um jornal, de Manaus, esse jornal, um jornal de 1904, e a manchete do jornal era o seguinte: o ônibus invadiu a casa de uma velhinha de 42 anos. Eu lembro disso aí. Lembra disso? Já falei isso também. Mas veja que a percepção de envelhecimento mudou. Mudou e mudou muito rápido. Velhinho de 42 mudou muito rápido. Quantos e quantos pacientes hoje, com 70 alto, 80 anos, estão em plena atividade de trabalho, atividade física, atividade social. Então, essa percepção vem mudando e mudando muito rápido quando se fala em história, né? Seja da humanidade, história da medicina. Então, avançando muito. E os princípios básicos são os mesmos ainda. Alimentação saudável, atividade física, controle de estresse, boa qualidade de sono. Por que não praticar isso? Pois é. Ô, doutor, tem algo que o senhor prega e que o senhor não faz, mas tem consciência que deveria fazer, melhorar? Manu,
Veja, hoje eu tenho um conceito em casa, né, de estilo de vida muito saudável. Mas eu acho que na vida tudo é equilíbrio. Dizer que eu não dou uma fugidinha na comida gostosa, Sim. sem dúvida, Eu né? também dou. Se dizer que eu não vou Também faltar dou. 2, 3 dias de atividade física, uma viagem, eu procuro também treinar em viagem, falta 2, 3 dias. Na verdade, eu acho que na vida tudo é equilíbrio. Então, se a sua base, né, é uma base saudável, não tem nenhum problema a gente dar uma escapulida. Adoro vinho. Mas vinho Sou faz muito, bem, sou né? muito equilibrado em vinho, na quantidade certa, né? Eu tô Mas... bem, viu? Porque eu comecei a beber na pandemia. Eu não bebia, né? Eu não bebia. Então, eu não bebia. Não bebia e agora comecei a beber. Foi. Foi. Tá gostando? Tô gostando. Eu digo ao meu psiquiatra, olha, tem me ajudado tanto, porque eu consigo dar o off. Eu acho que uma quantidade razoável, quantidade boa, né? Traz também para cá, para o presente, né? Interação. Então, acho que tudo de maneira equilibrada vai trazer grandes benefícios, grandes frutos, né? Ô, doutor, no início do programa, né, o senhor me falou que a genética é responsável por 20% da nossa vida. E o mais importante é ter hábitos de vida saudáveis para a longevidade. Compartilha com a gente 3 hábitos positivos e 3 vilões. Perfeito. Parece, para quem está nos escutando, redundância, né? Apertar a mesma tecla sempre. Mas eu quero ser redundante. Eu quero que quem nos escuta, quem vai nos escutar, quem está gravando, né? Fique com isso na cabeça, meio que um arco reflexo. Meio que acordar e dormir pensando, eu preciso ter um estilo de vida adequado. Eu preciso praticar atividade física de forma regular. Quantas vezes por semana? 4, 5 vezes. Mas se der, vai a sexta vez. Se der, vai todos os dias. Então, atividade física de maneira regular. Buscar uma alimentação saudável, né? Ter um sono bom. E ter um sono reparador. Não tem nada de segredo. Isso eu busco, tá? E sem dúvida, acredito que esteja colhendo, né? Então, a percepção do envelhecimento, quando eu falo envelhecimento, eu não falo nem idade cronológica, tá? Eu falo de idade biológica. São 2 pontos muito importantes. A idade cronológica é a idade que você tem a partir do dia que você nasceu. Mas a idade do seu organismo é extremamente importante e está relacionada com esses 3 fatores. E eu levo muito isso para os meus filhos também. Vamos tentar descascar mais, desembalar menos, né? Eu desenho, eu explico, coloco uma pirâmide alimentar, eu mostro para eles, não faço. E hoje os 2 já têm uma alimentação muito saudável, buscando o extremo equilíbrio, tá? E se enxergar futuro, de envelhecer bem. Por que não viver décadas e décadas tão bem? Verdade. Doutor, é hora de tirar algumas dúvidas. Vou querer que o senhor responda bem rapidinho. Bacon faz mal? Veja, esse conceito vem mudando bastante, tá? Em relação ao tipo de alimentar. Tem se buscado uma ingestão menor de carboidrato e uma busca por mais gordura e gorduras saudáveis, né? Gorduras que trariam benefício. Então, tanto bacon quanto abacate, sim, são alimentos, mais uma vez, com equilíbrio. Diria que têm efeitos positivos. Óleo de soja. Evitar. Ovo. Ótimo. Café. E ovo, existia um conceito, 1 ou 2 ovos. Não tem, já tem estudos científicos já mostrando, tá? Que uma ingesta de 3, 4, 5, 6 ovos não tem problema nenhum. Só atenção à capacidade absortiva que a gente tem das proteínas por refeição, tá? Então, em torno de 20 a 25 gramas de proteína. Então, se puder distribuir esses ovos, eu como ovo pelo menos em 2, 3 refeições. Café. Excelente. Estudos mostrando que até 300 miligramas de cafeína por dia foi benéfico à saúde, tá? Então, o excesso, obviamente, tem um efeito psicotrópico, ficar acordado, taquicardizante, mas estudos recentes mostram que a ingesta até 300 miligramas de cafeína foi benéfico para a saúde. Embutidos. Péssimo. Glúten. Evitar ao máximo. Açúcar ou adoçante? Adoçante. Entre adoçantes, os mais naturais, né? Principalmente o stevia. Aeróbio ou exercício de força? Os 2, sempre. Tá? Oração ou meditação? Os 2. Bebida alcoólica? Moderado. Divórcio ou casamento infeliz? Buscar ser feliz sempre.
tá? Ninguém é obrigado a estar com alguém, né? A gente é obrigado a ser feliz. Pois é. Mas O senhor acredita que, desculpa lhe cortar, no meu curso que eu fiz de chefe natural chefe, lá no Rio de Janeiro, éramos 40 pessoas no início do curso. E a primeira como se fosse temporada de aulas, eles falavam muito da importância de a gente ser feliz, estar num casamento bom, estar feliz no emprego, rezar, ter algum tipo de espiritualidade, se alimentar bem. Doutor, de 50% ou largaram o marido ou pediram demissão do emprego. Porque eu acho que a pessoa começa a avaliar mesmo, friamente, e aí a pessoa diz, era isso que eu estava precisando, sabe? Mas porque lá se falava muito nisso, mas 50% tiveram uma mudança de vida. Eu fiquei passada. Sabe o que me preocupa hoje? Eu acho que é a falta de conversa, tá? Então, se você optou em escolher aquela pessoa, tá? Conversa, né? Eu acho que a vida também é ceder. Pois é. De ambos os lados. Então, hoje eu tenho um casamento maravilhoso, tá? A gente conversa bastante. No momento eu vou ter que ceder, ela vai ter que ceder. Mas se nosso objetivo é estar junto, é gostar um do outro, né? A conversa é o pilar de um bom casamento. Mas a partir do momento em que há grandes divergências, eu também sou a favor de colocar um ponto final. A vida é única, a vida é curta e a gente precisa ser feliz. É tá? verdade. Mas eu queria que a conversa fosse o cerne de qualquer tipo de relacionamento. Com amigos, pais e filhos, pais e pais, ou seja, você com seus pais, né? Marido e mulher. Então, a conversa é o segredo de um bom relacionamento sempre. É verdade. Doutor, agora chegou o momento verde. O momento verde é onde eu pergunto ao convidado se ele faz alguma coisa em prol do meio ambiente, que ele gostaria de compartilhar, ou se ele não faz algo que ele gostaria de fazer, de pôr em prática na sua casa, no seu dia a dia. Conta aí pra gente. Manu, eu gosto muito, meu escape maior hoje é o mar, tá? Eu acho que é onde eu consigo trazer uma paz para mim, minha família. A gente pode se reunir, a gente pode estar presente. E eu queria fazer um outro alerta. Não só o que eu faço, eu busco, tá? Um lixo seletivo, né? Lixo no lixo. Mas o que mais me preocupa hoje é o despejo de lixo nos nossos rios e nos nossos mares, né? E principalmente produtos não degradáveis, como plástico, sabe? Então acho que eu queria deixar esse alerta, porque é um ambiente que eu gosto, né? Onde eu busco minha paz e ao mesmo tempo, em nosso país, em nossa cidade, fico muito triste com o despejo da grande quantidade de lixo e esgoto nos nossos rios, nos nossos mares. É verdade. É triste mesmo. O senhor falou bastante, né? Mas eu quero saber mais dos seus hábitos pessoais, porque é lógico que o senhor inspira a mim, né, como sua paciente, e aos nossos ouvintes, aos seus pacientes que possam ouvir esse podcast. Então, assim, eu queria saber mais, né, dos seus hábitos pessoais, de tudo que o senhor falou, o que você coloca em prática e o que ensina aos seus filhos que você não fez na sua infância e juventude. Eu acredito que essa geração, nossos filhos, né, é uma geração muito privilegiada, tá? Eu não tinha a menor consciência do que era alimentação saudável. Eu também não. Né? Quando eu me lembro da quantidade de embutidos, de salsichas, linguiças, né? De produtos congelados, comi muito isso também. Eu amava, né? lasanha congelada. Mas eu posso criticar meus pais, né? Não se tinha esse conhecimento, né? Então, hoje, o conhecimento está na palma da nossa mão e a disponibilidade de poder ter isso perto de você, seja uma compra ou até um próprio restaurante, né? Está em nossas mãos, está ao nosso lado. Então, é só querer, tá? Hoje eu busco um estilo de vida muito saudável, né? Eu tento fazer atividade física todos os dias, né? Alimentação, dentro do possível, sempre uma alimentação saudável, tá? E você acaba que o seu dia está muito conectado com o seu estilo de vida. Então, hoje, raramente eu durmo de madrugada, sabia? Não me dá mais prazer hoje dormir 2, 3 da manhã. Muda completamente meu ciclo, eu não consigo treinar outro dia, eu não consigo estar presente, né, de corpo e mente com meus filhos. Então acaba tendo uma retroalimentação positiva. Você
Você tem uma alimentação saudável, uma atividade física quase que diária, você acaba tendo um ciclo sono e vigília muito ajustado ao que você quer. Então, acho que hoje eu busco isso e nada mais importante que falar é dar o exemplo, né? É verdade. E os meninos estão seguindo isso, estão com a alimentação extremamente saudável, né? Com as suas fugidinhas e praticam sua atividade física de forma regular. Acho que esse é o maior exemplo para eles, né? Para que eles vivam mais e melhor. Verdade. E antes de terminar, qual o conselho que o senhor daria para quem ainda não tem esses hábitos saudáveis? Tem uma idade, né, para começar essa jornada. Perfeito. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Qualquer idade em que a gente virar essa chave, vai colher, sem dúvida nenhuma, os benefícios desses pilares do envelhecimento bem-sucedido. E assim, o engraçado é que eu acho que quando a pessoa, sei lá, aos 70 anos, que resolve mudar o estilo de vida dela, eu acho que em curto tempo ela vai se perguntar por que eu não fiz isso antes? Porque tudo melhora, né? Eu acho que a nossa disposição, metabolismo, humor, né? A gente fala de ansiedade, eu digo, a academia melhora muito, né? Eu acho que a pessoa que conseguir conquistar isso vai dizer, porque eu não iniciei antes, né? Sem dúvida. E é interessante não só os sintomas gastrointestinais, né, relacionados à alimentação, mas quantos e quantos pacientes sentir o corpo inflamado, uma alteração do sono apenas por alimentação inadequada. Uma mudança de um desses pilares consegue melhorar diversos sistemas do nosso organismo, né? Qualidade do sono, gastrointestinal, né? E, obviamente, repercussões a nível cardiovascular, né? Então, acho que isso é fundamental e nunca é tarde. Doutor, a gente está chegando ao fim. Eu tenho um presente aqui para o senhor. Todos os nossos convidados que vêm aqui para o ManoCast, a gente faz questão de entregar essa sacolinha. É uma eco bag, tá? Mas ela não é qualquer eco bag. Ela é uma eco bag da Love Trash, que é uma parceira nossa. Esse tecido que o senhor está vendo aqui, ele é reaproveitamento de cortina. É de uma fábrica, a fábrica de cortina que tinha esse desperdício, entrega nessa Love Trash e elas fazem essas sacolas, tá? Então, assim, além de ser super resistente, o trabalho é lindo. É feito por umas mulheres da comunidade do bode, aqui do Pina. Então, assim, é um trabalho bem bacana. Bonita, né? É linda, né? E elas têm vários modelos, viu? Aqui tem um suquinho de laranja, ok. 100% natural, de frutas colhidas diariamente, não tem adição de açúcar, não tem conservante, nem aromatizante, tá? É um suco realmente natural de verdade. E o nosso crostini, que o senhor deve conhecer. Para o senhor levar para casa. A sua caneca, você pode levar também. Obrigado, Manu. Quando o senhor tomar um cafezinho, lembrar aqui da gente. Eu queria saber, dá suas informações de contato, Instagram, para quem quiser aprender mais, escutar sobre o senhor, poder ir atrás de uma consulta, qual é a sua rede social? Perfeito. Hoje eu, basicamente, estou instalado quase 100% do meu tempo de trabalho no Hospital Esperança, tá? No futuro próximo, na nova rede hospitalar, novo hospital, na verdade, que é o Memorial Star, é um grande ganho para a nossa cidade, um hospital de excelência, tá? Então, hoje eu estou na Rede DOR, Hospital Esperança, coordenando o serviço de geriatria, tá? Minha rede social é uma rede que eu preciso dar uma melhorada, Manu, falar um pouco mais da minha vida pessoal, mas é tanto trabalho, tanto foco, tanto retorno ao paciente, né? Mas é o Dr. Marcelo Cabral, geriatra, no Instagram, certo? E meu telefone de contato, eu posso deixar isso por escrito, mas... A gente coloca na descrição do vídeo. Isso. Queria lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite, né? Então, gente, lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. Para quem não segue o Instagram, @siga ManoCast. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.